A estrutura do novo Ministério de Desenvolvimento Industrial, Ciência e Tecnologia já começou a ser estudada por uma comissão designada esta semana pelo ministro Roberto Cardoso Alves. O próprio ministro reconheceu que terá de se empenhar para evitar a demissão de cientistas indispensáveis ao desenvolvimento industrial brasileiro. Roberto Cardoso Alves admitiu ainda a necessidade de também lutar junto ao Congresso pela ampliação das verbas para a pesquisa. As declarações do ministro talvez sirvam para atenuar a grande apreensão da comunidade científica. Assim que saíram as medidas do Plano Verão, e nelas o fim do Ministério da Ciência e Tecnologia, os cientistas foram rápidos. Se reuniram em São Paulo para tirar uma posição. O Darcy estava lá nessa reunião. Darcy, essa união rápida vai ter futuro na nova administração? Nesse caso, nós nos reunimos para resolver o tipo de atuação que teríamos, né, diante das medidas, tantas medidas, né? E foi bom porque decidimos por aquilo que o bom senso comanda, e que é, vamos nos unir em torno da defesa do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, onde estiver. No Ministério como tal, como era até ontem, no novo Ministério, como será amanhã, separado, junto, enfim. E nesse caso, é a defesa do sistema. O MCT tem que funcionar como funcionava até a sua incorporação ao novo Ministério. Ele tem que manter as suas estruturas estáveis. Ele tem que preservar, principalmente o CNPq, a FINEP, o Sistema de Apoio à Pesquisa Fundamental, o FNDCT, ou seja, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, tudo tem que ser preservado. As bolsas de estudo, isso tudo tem que ser preservado. Antes de mais nada, então, número um, preservar o sistema. Deixa eu colocar uma questão aqui. Primeiro, no aspecto político, né, que é uma mudança, os órgãos estão todos aglomerados num ministério, embora mais amplo, mas é uma mudança de personalidade. Há quem critique, no ambiente científico, que o novo ministro Roberto Cardoso Alves seria uma pessoa que teria restrições à lei de informática. Como é que a comunidade vê a mudança do cidadão? Ela é capaz de acarretar a mudança geral? Bom, você tocou no ponto fundamental, no cerne da questão, que é a questão política. Essa é a questão. Aí as opiniões realmente divergem um pouco, há colorações diferentes, mas uma coisa é nítida, é que não teremos mais um órgão independente, um órgão autônomo, não teremos mais, porque ele está vinculado a um desenvolvimento industrial. Ainda agora, conversando com um amigo, dizíamos que até a sequência da denominação de desenvolvimento industrial, ciência e tecnologia está caótica, né? Isso não corresponde a uma sequência lógica. Então, veja bem, essa questão política tem que ser enfrentada, No meu entender, essas modificações têm uma motivação, além do simples, a simples economia, né? Economia que vai se fazer, que é absolutamente ridícula em termos de orçamento da União, absolutamente ridículo, não justifica essa mudança. E eu acho que o que justifica a mudança e aí, minha opinião pessoal, é uma atitude política, né? Vai mudar o Ministério da Ciência e Tecnologia, ou pretende-se mudar. Essa, eu acho que é a questão que a comunidade tem que enfrentar. Essa é a grande questão, Porque você pode ter ciência e tecnologia funcionando como um ministério, inserido num segundo ministério, num terceiro ministério, como uma secretaria, junto à Presidência da República, ou como um órgão assessor do Congresso Nacional. E pode funcionar muito bem em qualquer dessas circunstâncias. São todas viáveis. Existem países, eu estou dizendo isso porque existem países que têm uma ou outra das formas que eu mencionei. E funcionam perfeitamente bem. De modo que o cuidado todo que nós temos que ter é no enfrentamento político. E esse vai haver. Vai haver pelas posições declaradas do atual titular da pasta do Desenvolvimento Industrial, Ciência e Tecnologia. As posições dele são claramente contra um certo número
de princípios do desenvolvimento científico e tecnológico que nós queremos para o país e que ele acha que não é o mais adequado. Vai haver um enfrentamento, sem dúvida nenhuma. Mas essa questão nós temos que debater, né? Temos que discutir e defender os nossos pontos de vista. Na ciência hoje, nós temos tornado muito clara essa posição de defesa de todos os mecanismos que conduzem a um desenvolvimento científico e tecnológico autônomo do país. Então, veja bem, todo mundo gostava do Ministério, todo mundo, quer dizer, a imensa maioria. Agora que encontramos nessa situação, as pessoas começam a duvidar um pouco da necessidade, da conveniência de ter um Ministério da Ciência e Tecnologia. Questão errada, porque isso está ao sabor de pessoas. Então, quando tinha fulano, era bom, quando tem cicrano, já não é bom. Não! O Ministério é uma estrutura que tem que ser defendida, como tal, como um órgão que tenha acesso ao poder central. Aí entra uma outra questão, que é um aspecto da possível unidade. Há quem coloque, como você está colocando, a possibilidade de choques políticos com o novo ministro. É uma questão que vai ter que se enfrentar. E há que se enfrentar também a questão da limitação das verbas devido ao corte no orçamento. Será que aí os cientistas caminharão junto com o ministro numa política de garantir mais verbas para pesquisa? Isso tudo, André, acarreta um desgaste incomensurável. Então, são uma série de dirigentes, uma série enorme de dirigentes, de pesquisadores, de laboratórios, que ficam às voltas com o problema de obter verbas, de como sair dessa entaladela, como evitar que a Fiocruz feche, como evitar que o Instituto da Amazônia feche, como evitar que o Observatório... Quer dizer, agora, nisso é possível se juntar com o novo ministro? Olha, ele é responsável por isso. Ele é responsável por isso, da mesma maneira que o presidente da República é responsável pela criação do Ministério de Ciência e Tecnologia. Nós chamamos a atenção disso. Nós temos responsabilidades, os ministros e os governantes também têm as dele. O ministro é responsável pela sua própria pasta. Há que defendê-la, porque se ele não defendê-la, quem haverá de defender? Nós estaremos lá dispostos a unir forças quando isso for necessário, a divergir quando isso também for considerado por nós como essencial para a sobrevivência do sistema de ciência e tecnologia. Justamente nesse aspecto de verba, é uma coisa interessante aí que o Plano Verão determina a demissão direta daqueles funcionários que não têm os 5 anos de estabilidade. Só na Fiocruz, como foi denunciado essa semana, seriam demitidos 40% dos 3.200 funcionários, seriam fechados 30% dos leitos para a cura de AIDS no Rio de Janeiro, deixariam de ser fiscalizados os testes de bolsa de sangue, deixariam de ser fabricadas os kits de verificação de AIDS, de comprovação, e, no caso, voltaria a se caçar aqueles cientistas do massacre de Manguinhos que foram reincorporados agora nessa administração da Fiocruz. Bem, como é que isso vai ser nas outras instituições? Vocês verificaram isso lá na reunião? Sim, evidentemente esse foi um dos itens trazidos à tona, mas eram tantas coisas que nós só tivemos tempo de nos fixar naquilo que é realmente emergente. Aliás, isso está bastante presente porque não só a Fiocruz fecha, já fechar a Fiocruz ou inviabilizar a Fiocruz já é um desastre, Mas acontece, como se isso fosse pouco, haverá desastres se sucedendo, né, pelo Brasil inteiro. Quase todas as instituições de pesquisa serão mais ou menos afetadas, gravemente afetadas. Veja bem, durante esses 5 anos, primeiro, veja bem, não havia Ministério de Ciência e Tecnologia 5 anos atrás, não havia Ministério da Cultura. Os ministérios que foram criados na administração Tancredo Neves e José Sarney são todos ministérios com menos de 5 anos. E, evidentemente, há que contratar pessoas e que, portanto, terão menos de 5 anos de vínculo institucional. Né? No campo da ciência e tecnologia, muita coisa nova foi criada também. Muita coisa nova foi criada, novas são criadas permanentemente, né? A interdisciplinaridade, a biotecnologia, né, que foi implantada, né, depois da criação do MCT, todas as áreas de investigação de ponta, sem falar na extensão e ampliação das instituições pré-existentes, que essas são todas afetadas, é a Fiocruz, é o Instituto de Matemática, é o Instituto de Pesquisa da Amazônia, é o CBPF. Esses, então, esqueci de dizer isso, esses vetos incidiram, arrasaram os institutos de pesquisa a serem mantidos, eliminam-se todos os institutos de pesquisa do CNPq, por exemplo. A questão da demissão é mais um dos problemas. Então, nós temos a questão do MCT, que fica atrelado ao desenvolvimento industrial.
Temos a questão dos vetos ao orçamento, que acaba com uma série de... acaba com a pesquisa fundamental do CNPq, a serem mantidos. Eu não acredito que esses vetos sejam mantidos. Não só por uma questão de sensibilidade, por uma questão até de coerência. Você fala agora, acaba Fiocruz... Bem, acaba a ciência e tecnologia num governo que criou o Ministério da Ciência e Tecnologia. Isso é realmente uma esquizofrenia que é difícil até de acompanhar. Não acredito que isso ocorra. Enfim, Darcy, além desse lado todo, que todo mundo ficou admirado, né, com essas medidas e todos esses problemas aí que a gente já colocou, quais seriam as soluções? Ou como a comunidade científica pretende encaminhar essas questões unitariamente? Quer dizer, a chance de se resolver realmente isso com a participação conjunta? Só há uma chance de se resolver o problema todo, é através da ação unitária, conjunta, né, coesa, que se conseguiu na reunião que tivemos em São Paulo, quando então se colocou como meta prioritária a preservação do sistema. Mas quais seriam as medidas concretas depois dessa unidade já conseguida? Pretende-se restabelecer, antes de mais nada, restabelecer uma situação que já havia sido conquistada, né? Em primeiro lugar, restabelecer o fluxo de recursos, sem o que não se faz nada. Ouve-se falar muito que a ciência e a tecnologia são prioritárias no governo da nova república. Olha, prioridade só se estabelece e se comprova com um talão de cheque. Então, a primeira etapa é realmente o recurso. Segunda etapa é nós tentarmos, através do Congresso Nacional, conseguir medidas mais amplas. No meu entender, esse é um movimento muito importante, porque o Congresso é que deve, na verdade, fixar as grandes linhas políticas, né, do país, e evidentemente da ciência e tecnologia também, com a colaboração dos vários setores, e inclusive da comunidade científica. E no âmbito do ministro, alguma providência vai ser tomada? No âmbito do ministro vai ser estabelecido um contato com o ministro, uma conversa para que nós possamos estabelecer linhas de entendimento. E, evidentemente, estaremos alertas para aplaudir quando for o caso e para divergir quando for necessário. O espaço que não direi ministério, que essa estrutura, seja ela qual for, como eu falei antes, que se encarrega da ciência e da tecnologia, ocupa no governo. Isso é uma questão de prioridade. No meu entender, essa estrutura deve estar colocada, deve ter o status de ministério. Deve ser uma estrutura colocada ao lado do poder central. Deve ser uma estrutura que deve ter acesso ao centro nervoso das decisões políticas do país. E aí cabe até uma brincadeira. Como o nosso novo ministro é uma pessoa que ficou famosa recentemente por ter integrado o Centrão, já que a gente fala, né, da ciência e tecnologia está no centro do poder, quem sabe, pelo menos ele não tem a chance de melhorar essas verbas tão necessárias para o próprio ministério dele, né, para uma própria atuação política dele. Não adianta chorar o leite derramado. A vida continua. E é preciso correr atrás do prejuízo. Assim pensaram e agiram esta semana líderes da comunidade científica diante da extinção do Ministério da Ciência e Tecnologia. Eles voaram a Brasília e conseguiram ter um primeiro encontro com o ministro Roberto Cardoso Alves da nova pasta, a pasta de Desenvolvimento Industrial, Ciência e Tecnologia, surgida com o fim do MIC e do MCT. Os cientistas foram direto ao ponto. Ministro, precisamos urgentemente de 51 milhões e 600 mil cruzados novos, senão institutos de pesquisa como o CBPF, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, INPE, Instituto de Pesquisas Espaciais, COP, Coordenadoria de Programas de Pós-Graduação em Engenharia, simplesmente não terão dinheiro nem para pagar a luz. O ministro anotou 51 milhões e 600 mil cruzados novos e prometeu se virar. Falaram com o ministro Carolina Bore, presidente da SBPC, Nelson Maculan, coordenador da Comissão de Sociedades Científicas, Pinguele Rosa, da COP,
Darcy Fontoura de Almeida, da Ciência Hoje, que vocês já viram aqui no programa, Celina Reutemann, da Universidade de Brasília, Paulo Torres de Carvalho, da FINEP e outros. O grupo também alertou o ministro. A demissão indiscriminada de funcionários com menos de 5 anos de serviço público pode inviabilizar completamente o funcionamento do CNPq, do INPE, do CBPF, da Fiocruz e vai por aí. Um desastre irreparável, porque as equipes de pesquisa são como vida inteligente. Podem acabar com uma simples penada, mas levam um tempão para ser criada. Assim, dinheiro urgente para ainda esse mês, e cientistas que não podem ser demitidos como se fossem funcionários admitidos só para descolar uma graninha. Estes foram os assuntos principais que sacudiram o Brasil da ciência e tecnologia esta semana. E tome ciência. No nosso canal aberto de hoje, mais um trabalho da série de vinhetas e anúncios desenvolvidos através de computação gráfica. Vamos acompanhar agora a animação gráfica feita pela empresa Sogitech de Paris. Vejam só.
tecnologia avançada já chegou ao vestibular da UFRJ, da UERJ e do Centro Federal de Educação Tecnológica. O Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ confeccionou praticamente todo o material gráfico numa impressora a laser e utilizou até a tecnologia dos códigos de barra e da caneta ótica para facilitar a correção das provas. O código de barra já é usado há muito tempo para identificar, por exemplo, produtos nos supermercados dos Estados Unidos, e é uma forma rápida e confiável de coleta de informações. Trata-se de um código imprimido num papel usando barras largas ou estreitas, que podem ser claras e escuras. Existem vários tipos de combinações e, de acordo com o padrão já estabelecido, cada código de barra tem um valor. Para facilitar a correção das provas, usa-se também a caneta ótica. Bom, o princípio de funcionamento da caneta é o seguinte: ele é composto de dois componentes óticos, né? Um é o LED, que emite a luz vermelha, no caso, e um sensor de luz vermelha também. Tá? Numa superfície onde a gente passa a caneta, sendo a superfície clara, tá? A luz vermelha emitida, tá? Ele reflete e volta ao sensor de luz. Tá? Se for escura, a superfície absorve uma parte da luz, tá? Dando a distinção, contraste. Por aí você pode perceber se é branco. Exatamente, entre branco e preto. Tá? Com isso, eu posso gerar um sinal, tá? De largura, quer dizer... Espessura, né? Ele converte a largura, tá? Em tempo. Na hora que eu passo, passa a converter a largura em tempo. Bom, esse sinal é jogado no equipamento que existe um programa residente, tá? Que ele interpreta o sinal, propriamente. Tá? O equipamento, ele, como disse, é composto de um microprocessador, tá? Com 8K de programa residente, onde está programado todas as funções, tá? Exigidas na correção do vestibular. Através desse método, os candidatos não podem ser identificados durante o processo de correção e de passagem das notas. Wilson, como é que surgiu a ideia de você utilizar o código de barra e a caneta ótica no caso do vestibular? Bom, a gente teve um número de candidatos inscritos, né, da ordem de 120 mil candidatos. E como as nossas provas são discursivas, cada candidato faz 8 disciplinas, a gente já tinha da ordem de 1 milhão de provas para você corrigir e essas notas serem passadas para o computador. Então a gente tinha que ter um mecanismo confiável, um mecanismo ágil e rápido de fazer isso. E a gente, conversando com o Takano, que ele pesquisa nisso em torno de 5 anos, viu que se era possível que ele fizesse um projeto que atendesse às nossas necessidades no vestibular. Foi aí que surgiu o equipamento. E como é que você utiliza a caneta e o código para a correção das provas? Bom, as provas dos alunos, elas são colocadas em envelopes. Esses envelopes, eles são enviados aos professores. Cada envelope tem o seu código de barra. Então, eu identifico qual é o envelope, lendo o código de barra no envelope. Depois que eu identifiquei o envelope, eu venho e identifico o aluno. Identificar o aluno significa o seguinte: quando o aluno recebeu a prova dele, ele destacou um canhotinho que tinha o nome. E a partir daí, só tem código de barra na prova do aluno, não tem mais nome. É só o professor quem vai... Só o código de barra, quando chegar no computador, é que vai saber qual é o aluno. O professor não sabe de quem ele está corrigindo. Então, eu identifico aqui quem é o aluno, li o aluno, e tem um espaço para eu lançar cada questão. Eu tenho cada quadradinho aqui, significa uma questão do aluno. Na questão 1 ele tirou 1, na 2 tirou meio, etc. Então, através dessa cartela, eu vejo qual foi a nota na questão 1 e lanço 1 ponto. Qual foi a nota na questão 2? Meio. E vou lançando assim sucessivamente, tá? Para cada questão do aluno. Depois, no final, eu tenho que lançar o total dado pelo professor. Se o total que eu dei não bate com o total que o equipamento somou internamente, tá? Ele rejeita a informação. Uma outra segurança que eu tenho
é que cada questão tem um valor máximo, tá? E se for dado um valor maior do que esse, o equipamento também rejeita. Essa prova, no caso, ela é corrigida por 2 professores. Exatamente, tá? Eu tenho espaço para que 2 professores corrijam, tá? E cada professor desse que corrige, professor 1 corrigiu, aí é destacado essa parte aqui, ele é lançado por 2 pessoas em 2 equipamentos desses diferentes e checado no computador para ver se está ok, tá? O segundo professor corrige então a prova e ele não sabe qual foi a nota que o primeiro professor deu. E é feito o mesmo processo. Então, se tiver uma nota, por exemplo, deu 1, o outro deu 8, você já vai achar que tem alguma coisa estranha. Uma correção. Exatamente. O departamento acadêmico define qual é o que a gente chama de discrepância, né, permitida em cada disciplina, tá? Ou seja, um aluno pode tirar, por exemplo, um professor pode dar 5 e o outro pode dar 6, um ponto de diferença. Mas ele certamente não poderia dar 2 e o outro dar 9. Se caso isso ocorra, a prova é devolvida para os professores. Aí faz-se uma nova correção. Faz uma nova correção que a gente chama de correção de discrepância. Agora, me diz uma coisa, você com esses dados registrados e com esse total, qual o procedimento que vem depois? Bom, esse equipamento aqui, né, ele consegue armazenar até 250 provas com todas as suas notas. Quando ele atinge a capacidade de armazenamento dele, ele avisa no display dizendo, ó, tá esgotado o espaço de armazenamento. Aí a gente leva isso para o microcomputador, gera um disquete e nesse disquete é que a gente manda a informação para o computador central, onde é armazenada as notas de todos os alunos, onde a gente depois vai emitir o resultado final. Após 4 dias de intenso trabalho, muitos discursos e grandes articulações políticas, os 145 países presentes à Conferência de Paris assinaram uma declaração condenando a fabricação, o desenvolvimento, a estocagem e o uso de gases tóxicos, asfixiantes e armas químicas e bacteriológicas. A assinatura consensual do documento serve como apoio político indispensável para uma futura convenção internacional que definirá a delicada questão das armas químicas. A previsão é de que esta convenção aconteça até 1990. A delegação americana, infelizmente, não poupou esforços para retirar do documento um prazo definido para a eliminação das terríveis armas e conseguiu inserir no texto uma expressão vaga que evitou a delimitação de uma data certa para o fim desse pesadelo. O documento apenas afirma que a extinção deve ser feita o mais breve possível. A União Soviética, no entanto, antecipou-se à declaração da conferência e anunciou a decisão unilateral de renunciar à fabricação de armas químicas, além de comprometer-se em destruir os seus estoques. Agora, resta torcer e pressionar para que o gesto soviético assuma internacionalmente a sua verdadeira dimensão e sirva de firme exemplo para as outras potências.